E se eu te dissesse que é possível quebrar todas as barreiras que te prendem em apenas 7 dias, sem trocar de emprego, sem ganhar na loteria e sem depender de absolutamente ninguém? Talvez você pense, impossível, isso não acontece na vida real. É exatamente isso que o seu paradigma quer que você acredite. Ele foi programado para te manter no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros e acreditando que está tomando decisões lógicas, quando, na verdade, 95% do que você faz é automático e determinado por uma programação que você nem sabe que existe. A contradição está aqui. Você já carrega dentro de si todo o potencial, todas as ideias e todos os recursos necessários para criar a vida que deseja. Mas enquanto essa programação antiga não for modificada, nada muda. Não importa se você trabalha 12 horas por dia, lê todos os livros de finanças ou assiste a centenas de palestras motivacionais. Já vi pessoas extremamente inteligentes presas a salários medianos e outras, sem diploma e sem experiência, construindo verdadeiras fortunas. A diferença entre elas não é sorte nem talento, é o paradigma que carregam. O que vou te mostrar hoje não é teoria. É o mesmo processo que me tirou de uma vida sem rumo para faturar mais de $100 mil no meu primeiro ano de negócios, sem nenhum curso formal. E se você aplicar isso, em apenas uma semana sentirá a primeira grande rachadura na parede invisível que te mantém preso. Você já percebeu como, para muitas pessoas, a vida parece seguir um roteiro invisível que se repete ano após ano? Elas acordam cedo, trabalham duro, fazem cursos, estudam novas estratégias e mesmo assim enfrentam as mesmas dificuldades financeiras, emocionais e profissionais. É como se existisse um muro transparente que as impede de avançar, por mais que se esforcem. Esse muro não é feito de concreto, mas de crenças e hábitos profundamente enraizados no subconsciente. Ele tem um nome: paradigma. E a verdade é que ele é muito mais poderoso do que a maioria imagina. Um paradigma é como um sistema operacional invisível que roda na sua mente, controlando silenciosamente o que você pensa, sente e faz. Ele é formado por todas as ideias e experiências que você absorveu desde a infância, muitas vezes sem perceber. E o mais perigoso é que ele não precisa ser verdadeiro para ser real na sua vida. Se você acredita que não é bom com dinheiro, ou que quem nasce pobre morre pobre, ou que dinheiro é difícil de ganhar, essa crença, mesmo que equivocada, vai determinar seus resultados. Lembro-me claramente de quando percebi isso pela primeira vez. Na época, eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto. Era um emprego seguro e respeitado, mas minha vida financeira era um ciclo interminável de contas, dívidas e frustrações. Eu acreditava que a única forma de melhorar era esperar um aumento ou conseguir um segundo emprego. Mas essa mentalidade me mantinha exatamente no mesmo lugar. Tudo mudou quando um amigo me apresentou o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Não foi apenas a leitura que transformou minha vida, mas a consciência de que eu podia mudar a forma como eu me via. Naquele momento, comecei a imaginar uma versão de mim que ganhava mais dinheiro, tinha negócios, tomava decisões ousadas. Que não fiquei só na imaginação. Comecei a agir como essa pessoa agiria. Pouco tempo depois, larguei o Corpo de Bombeiros e abri meu primeiro negócio de limpeza. Eu não tinha formação nem experiência, e muitos me chamaram de louco. Mas no primeiro ano, esse negócio faturou mais de $100 mil. Não foi sorte. Foi porque eu mudei o paradigma que me mantinha preso. A ciência comprova que mais de 90% do que fazemos todos os dias é automático, fruto de hábitos e padrões gravados no subconsciente. Isso significa que, se o seu paradigma diz que você merece apenas uma certa quantia por mês, não importa o quanto trabalhe ou estude, você sempre vai encontrar formas de se manter dentro desse limite, seja aceitando empregos mal pagos, desperdiçando oportunidades ou gastando além do necessário. É como um termostato. Não importa se a temperatura sobe ou desce temporariamente, ele sempre vai se ajustar para voltar ao padrão programado. Veja o exemplo das pessoas que ganham na loteria. Pesquisas mostram que a maioria perde todo o dinheiro em poucos anos e volta à mesma situação de antes.
Isso não acontece por falta de sorte ou inteligência, mas porque o paradigma delas não foi alterado. O subconsciente delas não sabia como lidar com esse novo nível de abundância e fez de tudo para voltar ao padrão anterior. Por outro lado, pessoas que constroem riqueza a partir de uma nova autoimagem tendem a mantê-la e ampliá-la, porque o paradigma que sustenta esse resultado está profundamente enraizado. O mais impressionante é que esse mecanismo não se limita ao dinheiro. Ele influencia relacionamentos, saúde, autoestima e todas as áreas da vida. Se o seu paradigma diz que nenhum relacionamento dá certo para mim, você inconscientemente atrairá ou criará situações que confirmem essa crença. Se ele diz que eu sempre fico doente no inverno, seu corpo, pelo poder da mente, encontrará formas de validar essa expectativa. É como se toda a sua vida fosse guiada por um roteiro invisível escrito há anos e que você nunca revisou. Quando você entende que o verdadeiro inimigo não é a falta de tempo, dinheiro ou oportunidades, mas sim essa programação interna, começa a ter o poder de mudar. Mudar um paradigma não é simplesmente pensar positivo ou se esforçar mais. É criar com clareza e emoção uma nova imagem mental de quem você deseja ser e repeti-la até que o subconsciente aceite como verdade. É agir como essa nova pessoa agiria, mesmo que no começo pareça estranho ou desconfortável. Eu posso garantir, quando sua autoimagem muda, as circunstâncias ao seu redor também mudam. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, a tomar decisões que antes pareciam arriscadas demais e a atrair pessoas que antes pareciam distantes da sua realidade. O mais surpreendente é que tudo isso acontece não porque o mundo externo mudou, mas porque a frequência que você transmite mudou. A partir daí, a vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma expansão contínua. Se você sente que está preso em um ciclo repetitivo, talvez seja a hora de parar de buscar respostas fora e começar a olhar para dentro. Pergunte a si mesmo: que imagem eu tenho de mim? Porque é exatamente essa imagem que está moldando todos os resultados que você tem hoje. Quando essa resposta mudar, tudo o que você vê, vive e atrai também mudará. De uma forma tão profunda que você vai se perguntar por que não começou antes. Existe um momento específico no caminho de qualquer transformação em que a maioria das pessoas desiste. É o ponto em que, de repente, você começa a sentir um medo quase paralisante, como se algo dentro de você gritasse para parar e voltar para a segurança do que já conhece. Eu chamo isso de barreira do terror. O curioso é que, embora pareça um sinal de que você está indo na direção errada, na verdade é exatamente o contrário. Esse medo é a prova de que você está prestes a entrar em um território completamente novo, onde seu antigo eu não tem mais controle. A barreira do terror não aparece quando você está apenas sonhando com mudanças ou fazendo planos no papel. Ela surge quando você realmente decide agir de forma diferente, quando começa a dar passos que contradizem seu paradigma atual. Nesse momento, seu subconsciente, programado para manter tudo como está, entra em modo de defesa. Ele começa a produzir todos os argumentos, justificativas e sensações possíveis para convencer você a desistir. O coração acelera, as mãos suam, os pensamentos ficam confusos. Tudo para empurrar você de volta para a zona de conforto. Eu vivi isso de forma tão intensa que, se não tivesse entendido o que estava acontecendo, teria recuado como muitos fazem. Houve uma época em que recebi uma proposta de negócio que poderia multiplicar minha renda significativamente, mas que me obrigaria a deixar para trás uma estrutura que me dava segurança. Por dias, fui consumido por dúvidas. Minha mente apresentava cenários de fracasso, vergonha e perda, mas algo dentro de mim sabia que aquele medo era exatamente o portão que eu precisava atravessar para alcançar o próximo nível. E foi exatamente isso que fiz. Entrei no negócio, e essa decisão me abriu portas que jamais teria encontrado se tivesse cedido ao pânico inicial. O mais curioso é que a barreira do terror é extremamente previsível. Sempre que você decide avançar para algo que está além da sua experiência atual,
ela aparece. E é por isso que tantas pessoas passam anos, até décadas, andando em círculos. Não é que não saibam o que fazer, mas que, no momento em que o medo surge, interpretam isso como um sinal para recuar. Na realidade, é um convite para seguir em frente. A ciência demonstra que o cérebro humano foi desenvolvido para priorizar a sobrevivência, não o crescimento. Quando você enfrenta algo desconhecido, seu sistema nervoso reage como se estivesse diante de um perigo real, mesmo que seja apenas uma mudança de carreira, um novo investimento ou a apresentação de uma ideia ao público. Por isso, essa sensação pode ser muito intensa, mas assim como um músculo, sua tolerância a esse desconforto aumenta a cada vez que você decide avançar apesar dele. Já presenciei pessoas transformarem completamente suas vidas, financeira e pessoal, simplesmente adotando uma regra clara. Quando sinto medo, é sinal de que estou no caminho certo. Essa mudança na interpretação altera totalmente a maneira como reagimos aos desafios. Em vez de fugir, você começa a buscar o que existe do outro lado desse medo. E quase sempre, o que está lá é uma versão maior, mais confiante e mais capaz de você mesmo. Lembro-me de uma mulher que queria abrir seu próprio negócio, mas sempre que estava prestes a dar o primeiro passo, era tomada por uma ansiedade intensa e desistia. Depois que compreendeu o conceito da barreira do terror, decidiu agir de forma diferente. No momento em que o medo surgia, respirava fundo, reconhecia que era apenas o velho paradigma tentando protegê-la e seguia em frente. Hoje ela comanda uma empresa que fatura centenas de milhares de euros por ano e me contou que o momento mais decisivo de sua vida foi quando escolheu atravessar o medo em vez de obedecê-lo. Por isso, se você está prestes a tomar uma decisão e sente como se fosse saltar de um penhasco, saiba que provavelmente está entrando em um território onde seus resultados mudarão para sempre. Reconheça esse medo, mas não permita que ele dite sua escolha. Diga a si mesmo: se estou com medo é porque estou prestes a crescer. Então dê o próximo passo. É assim que você rompe a barreira do terror e prova para si mesmo e para seu paradigma que sua vida não é controlada pelo medo, mas pela sua decisão de avançar. A maioria das pessoas acredita que, para mudar a vida, basta ter força de vontade e disciplina. Elas pensam que, se esforçarem o suficiente, cedo ou tarde, os resultados virão. Mas não é assim que funciona. O paradigma, essa programação profunda no subconsciente, não responde à força bruta. Ele não muda simplesmente porque você decidiu querer algo novo. É como tentar salvar um arquivo novo no computador sem trocar o sistema operacional. Você pode até salvar, mas o sistema antigo continua rodando e cedo ou tarde apagará ou corromperá aquele dado novo. O que realmente transforma o paradigma é a repetição de uma nova ideia associada a uma forte carga emocional. Isso significa que não basta apenas escrever um objetivo e olhar para ele todos os dias mecanicamente. É preciso se envolver a ponto de sentir que já está vivendo aquela nova realidade. Quando o subconsciente sente isso, ele aceita. E quando aceita, muda. Já vi isso acontecer de forma impressionante com crianças e adultos. Lembro-me de uma família cujo filho tinha notas baixas em matemática. Os pais estavam exaustos e acreditavam que a única solução era mais horas de estudo, mais exercícios, mais cobrança. Mas nada funcionava, porque no fundo o menino já acreditava que era ruim com números. Então orientei os pais a fazer algo completamente diferente. Todas as noites, antes dele dormir, colocassem a mão sobre ele e dissessem com convicção e emoção: "Estou tão feliz e grato agora que você está tirando notas excelentes em matemática." O importante não era apenas repetir as palavras, mas transmiti-las de forma que ele sentisse que aquilo já estava acontecendo. 3 semanas depois, as notas começaram a subir. Nada no conteúdo havia mudado, mas a crença dele havia sido reprogramada. Esse processo serve para qualquer área da vida. Se você quer mais prosperidade, precisa criar uma afirmação clara, carregada de significado, que represente o resultado desejado como se já fosse real. Depois, deve repeti-la diariamente,
em um estado de emoção positiva. E não é qualquer emoção. Precisa ser o tipo de sentimento que mexe com você, que acelera seu coração, que te faz sorrir sozinho ao imaginar. Essa combinação de repetição e emoção é o que regrava o paradigma. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões e redesenhar padrões de comportamento por meio de estímulos repetidos. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. A imagem mental precisa ser vívida. Quanto mais clara for, quanto mais rápido o subconsciente aceita, mais eficaz é o processo. Não basta dizer, quero ganhar mais dinheiro. É necessário visualizar o valor exato, a conta bancária com esse saldo, o som da notificação de depósito e a sensação de segurança ao pagar todas as contas e ainda ter sobra para investir. Quando você adiciona cheiro, cor, textura e emoção à imagem, o cérebro reage como se você já estivesse vivendo aquela realidade agora. Eu mesmo usei esse método quando quis transformar completamente minha vida financeira. Todas as manhãs e todas as noites, eu me via mentalmente como alguém que já havia alcançado o resultado desejado. Eu imaginava a rotina, as conversas, o ambiente ao meu redor, como se fosse o protagonista de um filme vivendo aquela realidade. No começo, meu antigo paradigma tentava me puxar para trás, dizendo que era impossível, que eu não tinha educação formal para isso, que estava me enganando. Mas eu continuei repetindo, sentindo, visualizando, até que um dia percebi que não precisava mais fingir acreditar. Eu já acreditava de verdade. E foi nesse momento que as oportunidades começaram a surgir quase naturalmente. A verdade é que todos nós já estamos praticando esse processo, só que geralmente na direção errada. Repetimos diariamente pensamentos e imagens de fracasso, limitação e medo. Isso também molda nosso paradigma, mas para nos manter presos. Quando você se conscientiza disso, entende que pode plantar novas sementes na sua mente de forma deliberada, regá-las com emoção e assistir aos frutos surgirem. É um trabalho diário, mas não complicado. Comece e termine o dia com sua imagem de vitória. Se possível, escreva-a, repita-a em voz alta, visualize-a com detalhes e, acima de tudo, sinta-a como se fosse verdade. E lembre-se, não importa se no começo você acha que está apenas inventando. É exatamente assim que tudo começa. Depois de um tempo, você vai perceber que o que antes parecia imaginação começa a se tornar prova concreta na sua vida. E quando isso acontecer, você vai entender que mudar seu paradigma é como mudar todo o seu destino, e que a chave esteve em suas mãos o tempo todo. Muita gente fala sobre a lei da atração como se fosse uma solução mágica para todos os problemas. Você já deve ter ouvido frases como pense positivo e tudo vai mudar, ou basta mentalizar e o universo entrega. Mas existe um ponto que quase ninguém explica, e é justamente aí que a maioria falha. A lei da atração é real, mas não é a lei principal. Ela é uma lei secundária que depende totalmente de uma lei primária chamada lei da vibração. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Tudo no universo está em constante vibração. Cada pensamento, cada emoção, cada ação que você tem, emite uma frequência específica. É como uma estação de rádio. Você só consegue ouvir a música da frequência para a qual está sintonizado. Se quiser ouvir outra estação, precisa mudar a frequência. Na sua vida, é a mesma coisa. Você só atrai aquilo que está vibrando na mesma frequência que você. Não adianta querer prosperidade se sua vibração é de escassez. Não adianta querer relacionamentos saudáveis se sua vibração é de insegurança ou desconfiança. Já vi pessoas brilhantes, com talento e potencial enormes, não conseguirem avançar simplesmente porque, embora afirmassem querer mais, vibravam no medo de perder o que já tinham. Essa frequência baixa bloqueava qualquer oportunidade maior. Por outro lado, também vi pessoas sem experiência e sem grandes recursos atraírem negócios incríveis, parcerias e resultados expressivos porque escolheram conscientemente vibrar em confiança, gratidão e abundância, mesmo antes de ver qualquer prova disso no mundo físico.
Lembro de um empresário que conheci em um evento. Ele estava à beira da falência, cheio de dívidas e sem perspectivas. Quando conversamos, percebi que toda a energia dele estava focada em evitar mais perdas, em sobreviver ao momento difícil. Expliquei a ele que essa postura, embora parecesse lógica, mantinha sua vibração em um nível que o impedia de sair daquela situação. E aqui vai um desafio extra. Ao longo do dia, sempre que tiver um momento de pausa, volte mentalmente para a imagem que criou pela manhã. Reviva a sensação, mesmo que por alguns segundos. É como regar uma planta várias vezes ao dia. Cada vez que você faz isso, reforça a nova programação e enfraquece a antiga. Se levar esse exercício a sério, não serão apenas 7 dias. Será o começo de um novo padrão mental que guiará suas decisões, moldará seu comportamento e atrairá para sua vida tudo aquilo que hoje talvez pareça distante. Você só precisa começar, e começar agora. Vamos continuar. Depois que você começar a aplicar o desafio dos 7 dias e sentir as primeiras mudanças, vai perceber que o próximo passo é proteger esse novo padrão mental como se fosse o seu bem mais precioso. Não adianta plantar uma semente e depois deixar que qualquer vento a arranque da terra. Todos os dias você será testado. Situações vão surgir, pessoas vão questionar e algumas até tentarão, de forma consciente ou inconsciente, te puxar de volta para o seu antigo paradigma. É aí que entra o que eu chamo de blindagem mental. Blindagem mental é um compromisso com você mesmo de não se deixar influenciar por ideias e vibrações que estejam desalinhadas com o que você deseja. Isso significa escolher com cuidado o que você assiste, o que você lê e, principalmente, as conversas que você mantém. Talvez você precise se afastar, pelo menos temporariamente, de pessoas que insistem em reclamar, falar de falta ou te lembrar de erros passados. Não porque você não se importe com elas, mas porque está no meio de uma construção interna e não pode se dar ao luxo de deixar entrar poeira nesse processo. Quando comecei a mudar meus próprios paradigmas, percebi que muitas pessoas ao meu redor não entendiam o que eu estava fazendo. Algumas até riam, outras diziam que eu estava sonhando alto demais. Se eu tivesse dado ouvidos a essas vozes, provavelmente estaria no mesmo lugar até hoje. Então, fiz uma escolha: cercar-me de quem acreditava que era possível, de quem me inspirava a pensar maior. E isso fez toda a diferença. Você pode aplicar isso de forma prática, criando pequenas barreiras de proteção. Por exemplo, se alguém começar a falar algo negativo, mude de assunto ou simplesmente afaste-se. Se perceber que está consumindo notícias, redes sociais ou programas que despertam medo, raiva ou pessimismo, substitua por conteúdos que te coloquem no estado mental correto. No início, pode parecer radical, mas lembre-se, você está moldando a sua frequência. E frequência é como um campo magnético. Ela atrai para perto aquilo que está no mesmo padrão. Aqui vai algo importante. Blindagem mental não é viver em uma bolha e fingir que o mundo lá fora não existe. É escolher conscientemente onde você coloca o seu foco. Você ainda vai enfrentar desafios e imprevistos, mas vai responder a eles a partir de um estado interno muito mais forte e alinhado. Isso muda completamente a forma como você toma decisões e resolve problemas. Se você unir a prática diária do desafio dos 7 dias com essa blindagem mental constante, seu novo paradigma não só vai se formar mais rápido, como vai se tornar praticamente inabalável. E quando isso acontecer, você não precisará mais lutar para manter o foco ou a motivação. Tudo fluirá naturalmente, porque seu subconsciente começará a trabalhar a seu favor, atraindo e criando oportunidades que antes pareciam improváveis. Neste ponto, você perceberá que não está apenas mudando resultados, está mudando sua própria identidade. O ponto mais importante de tudo que você ouviu até aqui é que absolutamente nada muda de forma duradoura se seu paradigma continuar o mesmo. É ele que dita como você pensa, como você reage, o que acredita ser possível e até o que permite que entre em sua vida. Você pode ter a melhor estratégia, a melhor oportunidade, pode trabalhar duro todos os dias,
Mas se sua programação interna não mudar, cedo ou tarde, será puxado de volta para os mesmos resultados de sempre. Quando você entende isso e decide conscientemente reescrever seu próprio padrão mental, tudo começa a mudar. Suas decisões ficam mais assertivas. Você percebe oportunidades que antes passavam despercebidas e até a forma como lida com desafios se transforma. Essa é a chave que separa quem vive reagindo ao que acontece de quem cria ativamente a vida que quer viver. E o mais poderoso é perceber que esse processo não depende de sorte, circunstâncias ou fatores externos. Ele depende apenas de você, do seu comprometimento em aplicar os passos que discutimos aqui e proteger seu novo paradigma, até que ele se torne parte natural de quem você é. A jornada não para aqui. No próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução. Vai entender como expandir ainda mais essa nova consciência e aprofundar sua capacidade de atrair e criar aquilo que deseja, tornando-se 1% melhor do que é agora. Quero agradecer por ter estado comigo até aqui, por investir seu tempo em aprender algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida. E já digo, estarei te esperando no próximo vídeo. É lá que continuaremos essa construção juntos.